Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Podcast. Este programa que é uma grandíssima desculpa para eu ficar atormentando amigos meus do dia a dia a virem participar. Essa é uma grande desculpa que eu tenho, falar, Iago, a gente não tem tempo para ficar trocando ideia toda hora, estou em horário de serviço. Se ferrou, marcamos um podcast, agora temos horário suficiente. É assim que funciona, rapaziada. Antes da gente começar para valer, pessoal, eu vou pedir para vocês o de sempre, que vocês já conhecem, já sabem. Iago, toda hora é isso, toda hora você pede isso para gente. O YouTube me obriga a fazer isso, então eu sou obrigado a fazer isso com vocês também. Faz parte, tá? Então, vou pedir para vocês deixarem o like de vocês. Iago, eu sou um cara ou uma mulher muito criterioso ou criteriosa, eu só deixo o like no final. Não, você vai esquecer, eu esqueço. Já cansei de passar pelos vídeos do Flow ou do Podpah ou de outros podcasts e deixar o like no final e eu não deixo. Então, assim, se você já deixa agora, a gente já resolve esse probleminha neste exato momento. Para além disso, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, mas é óbvio. Vou pedir novamente para vocês compartilharem o vídeo, principalmente com quem vocês acham que vai aproveitar o vídeo. Então, você assistiu, viu algum tema, algum assunto que é do teu interesse ou que é do interesse de alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa especificamente. Óbvio, quanto mais gente você compartilhar, te agradeço demais. Mas essas pessoas é o intuito do canal, que você compartilhe com elas, tá? Fez tudo isso? Então, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. O canal é novo, o YouTube não vai notificar você toda hora que o vídeo sair. Então, você se inscrevendo e ativando a notificação, o YouTube aparece uma notificaçãozinha aqui na parte de cima para vocês, em algum canto da tua tela que eu nunca sei onde fica. E aí aparece a notificação para vocês aí, tá? E por fim, comentário aqui embaixo, que é claro que a gente vai falar sobre vários assuntos e é importante que você interaja e troque uma ideia com a gente, até porque neste exato momento, quando a gente vai começar a conversa com este rapaz aí que já está aqui me aguardando fazer essa longuíssima entrada do vídeo, temos um ponto importante. Haverá pontos de dúvida, opiniões divergentes, tudo a partir do que a gente for conversar, como qualquer outro papo que teve aqui no NS Podcast, deixa aqui, porque aí a gente pode fazer uma parte 2, por exemplo, a partir das dúvidas que vocês tiveram, a partir dos pontos que vocês levantaram. É sempre muito legal poder ouvir a opinião de algumas pessoas e também poder criar esse senso de comunidade através do podcast. Combinado? E agora sim, depois dessa longuíssima introdução, de quase 3 minutos, eu falo pra caralho, cara. É horrível isso. É por isso que eu não treino, cara. É por isso que não cresce. É por isso que eu vou pra academia onde a gente se encontra, eu fico falando. Cara. É por isso que não dá o resultado. Entendeu? Aí depois a culpa é do treino. Depois a culpa é do treino. Não, é eu que não treino mesmo. Fico falando pra caralho, bicho. Primeiro, amigo, eu queria te agradecer demais o aceite do convite. É muito bom poder trocar uma ideia contigo. Acho que é um ponto que eu venho falando algumas vezes aqui no NS Podcast, que a gente acaba passando ao longo da vida pelas pessoas e às vezes a gente não tem tempo de trocar a ideia de fato com elas sobre a trajetória delas. Então a gente passa basicamente ali 5 dias da semana se encontrando e a gente não sabe muito da história um do outro porque a gente acaba não tendo tempo pela correria do dia a dia de trocar essas ideias. Então, eu fico muito feliz de te receber aqui, né, nesse espaço online. Espero um dia ter um estúdio para te receber presencialmente também, faz parte, planos futuros. Mas eu fico muito feliz de poder trocar uma ideia contigo. Queria te agradecer desde já o aceite do convite. E começar pela pergunta já clássica desse programa. Me conte, amigo, para além da UFV, para além da academia, para além dos ambientes de trabalho, onde a gente já se encontrou várias vezes, quem é você? E aí, pessoal, beleza? Queria te agradecer pelo convite, né? Agradecer por você se interessar pela minha história. É um prazer conversar com você. Esse tempinho assim, a gente se encontra, né, na UFV, na academia, mas não tem tempo. É o que você falou mesmo, para a gente conversar, ter essa troca. Eu sou o Rômulo, né? Rômulo Salustiano aí. Tenho 26 anos. Sou natural de Guidoval, Minas Gerais. Morei lá praticamente até minha adolescência, até meus 16 anos. Minha família é de lá, minha mãe mora lá.
E hoje eu sou estudante de bacharel de educação física aqui pela UFV. Me formei em licenciatura ano passado, né? A pandemia deu uma atrasadinha, mas hoje em dia tô formando agora, graças a Deus, meu último mês. Entro no último mês de graduação. Quer Como que tá esse falar umas sentimento? coisas do início? Como é que é? Vamos no freestyle, vamos no Bora. improviso, tudo Então certo. tá. O Me, meu me sentimento, conta, como que tá esse sentimento de eu tô fechar, muito ansioso. cara? Posso te dizer que eu nunca estive tão ansioso em toda a minha vida. Eu sou uma pessoa ansiosa desde que eu nasci. Mas hoje eu tô assim, essa semana, ontem, primeiro dia que eu dormi e não acordei 5 horas da manhã, de ontem para hoje. Assim, foi o primeiro dia de 2 semanas que eu não acordei, muito ansioso. Essas incertezas, né, de saber o que vai acontecer ano que vem, para onde eu vou, o que eu vou fazer, se eu vou ter emprego, se eu não vou, o que eu vou fazer da minha vida, assim, é essa pergunta que é. Mas é isso. É bem complicado, assim, obviamente eu sou bem mais velho do que você, né? Eu sou um senhor de idade já, tô quase aposentando daqui a pouco. Não Acontece, deve ser, a vida não. chega, a vida chega, entendeu? A lataria já tá estragada, os cabelos já estão indo embora, quer Ah, dizer, assim, os que tem já estão o brancos. meu também, o meu tá indo embora desde os 18. Amigo meu já começou a fazer essa migração já faz um tempo já, que eu não entendi muito bem o que aconteceu com o meu corpo até hoje, que ele começou a crescer a barba e o cabelo foi embora. Eu não entendi esse processo migratório que Mas eu não teve. tive. E eu não tenho nem outro. Ai, que bom. Amigo, eu vou te contar. Eu fui. Sabe aqui na rodoviária? Vai ficar um papo muito de Viçosa, tá, gente? Mas depois eu volto pro Aham. papo normal, tá? Tá, aqui. Sabe ali na rodoviária tem um cabeleireiro, barbearia ali de fundo, ali, né? Atrás do ponto ali de Aham. ônibus. Aí eu fui ali, fui cortar o cabelo e eles dão aquele valezinho, né? A cada 10 cortes de cabelo você ganha mais um, né? Alguma coisa desse sentido. Aí o cara me deu aquele valezinho, falou assim: pô, tô aqui, você já tem o seu cartão? Eu falei: não tenho. Falei: obrigado. Aí eu falei: como é que funciona? Ele falou: não, cada 10 cortes de cabelo você ganha um, a gente deixa anotado. Aí eu olhei pro meu cabelo, olhei para ele, eu falei: cara, queria te agradecer demais. Ele falou: Não precisa. pelo quê? Eu falei: pelo exercício de fé que você tá tendo, né? Porque se achar que o meu cabelo vai crescer mais 10 vezes a ponto de eu vir aqui e ganhar a 11ª, puta, bicho, você é um cara de muita fé. Você é um cara de É muita fé. Você está isso. contrariando a ciência Eu na minha achei que eu cara. não Então, ia assim, conseguir, mas eu consegui. entendeu? Eu falei: pô, cara, vou te agradecer Eu também demais. pensei Mandei a um mesma coisa abraço que pro cara. você quando eu ganhei. Eu também ganhei. Eu também ganhei. Eu tô chegando na 10ª, tá? Ontem foi minha nona. Aí, ó. Consegui. Aí Tô fica. vencendo. Ontem foi a nona vez. Amigo, eu acho que eu tô na quarta vez desde que eu ganhei esse cartãozinho, mas tá num sofrimento ir pra quinta, amigo. Tá num sofrimento ir pra quinta. Pra você ter ideia, eu cheguei Eu pra não tenho ele e pra falei onde. assim: cara, raspa. Ele falou: o quê? Eu falei: raspa. Quero zerado. Aí ele falou assim: falou, pô, melhor não. Eu falei: foda-se, eu quero raspado, eu já cansei desse negócio. Né? Crise existencial dos 30 Tô anos de idade. tentando. Eu já tô tentando desde os 18 ter cabelo, eu não consigo. E as... Aí ele falou assim: cara, se você raspar, é provável que em algumas áreas não cresça mais. Ou fique muito ralinho. Você tem certeza? Aí bate o cagaço, né? O famoso cagaço. Eu não tive essa coragem ainda. Aí ele falou assim: que tal fazer um degradê? Eu falei: pode ser, ok, tá bom. Ok. Eu Minha também tô coragem foi aceitando embora na tudo hora. agora. Minha E a coragem sua foi família embora tem na hora. tendências? Seu pai, seus tios? Cara, por parte da mãe, eu tenho aquele cabelo meio de padre, que ele faz aquela Aham, cuiazinha aqui. Então, assim, o sei. meu cabelo, ou ele vai ficar desse jeito pro resto da vida, que é da família dos meus pais, que é bem ralinho. Ele tem essas entradonas, mas é bem ralinho na parte de cima. Ou ele vai ficar aquele cabelo meio de padre aqui na parte de cima aqui e aqui cheião. A lateral cheia e aqui a parte de cima vazia.
Eu não tenho para onde correr. Meu pai era careca aqui em cima e o irmão da minha mãe também é aqui em cima. Ele não tem quase nada, 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 assim, tipo, muito pouco. Então não tem para onde correr mesmo. E o meu já começou muito cedo, assim. Cara, eu 18 juro anos pra já você, começou a raliar. eu tô pensando muito em passar a zero para É ver isso, um como é dia a que gente fica, mas me chega. dá um cagaço da Eu porra, também bicho. fico morrendo de medo. Mas é isso, um dia a gente vai ter que fazer, né? E é isso. Vamos ter que tentar e jogar Eu para o já tô tentando universo. me acostumar sem a barba já. Já é um primeiro passo já, de fazer a barba Mas todo você tem dia barba, para. aí você pode equilibrar, usar a barba e não usar cabelo. Aí, você tem essa opção. Eu vou ter que usar Tem essa. minoxidil na barba. Já usei tanto minoxidil no cabelo a vida inteira. Minoxidil, não sei mais o que. Você de não dá nada, não dá nada. Não aumenta, não dá. Aumenta um Cara, mês. Aí se você parar de fazer, cai tudo, duas vezes. Pior. Ah, é isso. cara, eu não sei se você já, quando teve aquele boom de famoso fazendo implante, Aham. começou a ter. Eu juro, assim, eu não pesquisei preço, porque obviamente eu não ia fazer, mas me passou pela cabeça. Confesso que É um dia muito ou caro. outro, confesso que um Eu já dia ou outro, olhei, quando eu bati eu o já olhei olho, assim preço. eu falei, Já olhei caralho, mas será que preço. É compensa? na faixa de uns 18 por aí, 18 mil. Ah, É um cara, carro. é um carro para gastar Tem para ter como? Eu cabelo. não tenho coragem. Eu não tenho coragem, não. De jeito Eu tô nenhum. Nem se torcendo para eu tiver ficar sexy dinheiro. careca. Essa é a minha expectativa, assim. É isso. Vamos Do contar com nada eu fico isso e sexy é isso. careca. Vamos segurar nisso e vai ser o que Deus quiser. Rezar, né? Acho que de novo, é outro exercício de fé que cabe nesse momento. Cabe nesse momento. Exato. Amigo, Exatamente. para a Vamos gente lá. voltar nessa timeline da tua vida, que eu sempre Aham. gosto de começar pelo começo, Isso. vai dando mais sentido. Me conte uma coisa. Você na infância, você no começo de vida, quem era você? Você era um cara extrovertido, você era um cara alegre, brincalhão, você era um cara mais tímido, você era o nerd da sala. Como que foi essa tua infância, tanto você, pessoa, como o contexto que te cercava, as pessoas que te cercavam, como que era isso para você? Vergonha nunca foi uma coisa da minha vida, assim. Eu nunca fui tímido, eu nunca tive uma fase tímida. Um vez ou outra, assim, um dia, de lua, aí eu fui tímido. Na minha vida eu nunca tive isso. É, eu sempre fui muito extrovertido, muito comunicativo, desde novo, assim. Qualquer lugar que eu entrava, eu fazia amizade, cativava as pessoas mais velhas, fazia muita amizade. Eu gostava muito de gente mais velha, assim. Eu sempre me inspirei nas pessoas mais velhas. Eu fui uma criança curiosa com a vida, assim. Eu queria saber tudo. Então, as pessoas mais velhas eram as pessoas que me ensinavam. Então, eu sempre, quando eu via uma pessoa mais velha, eu já abraçava, já ficava ali conversando e tal. Mas na sala de aula eu nunca fui nerd, nunca fui estudioso, nunca gostei de estudar. Mas, por outro lado, eu tinha meu lado inteligente. Eu só não gostava de explorar ele. Por exemplo, o lado artístico em mim sempre falou muito alto. Assim. Desde muito novo, eu sempre gostei de dançar, eu sempre gostei de atuar. Eu, desde novinho, quando eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia ler ainda. Na minha sala, inclusive, eu fui o último, na primeira série a ler. Assim, eu fui o último, o mais atrasado da sala. Na época, minha mãe era diretora na escola e ela falou com a professora: se ele não ler nesse mês, era novembro para dezembro. Se ele não ler esse mês, você vai reprovar ele. E ela era amiga da minha mãe. E ela falou assim: não, eu não vou te reprovar, não. Sua mãe falou que se você não ler, você vai ser reprovado. Então você vai ter que aprender a ler. E aí eu li, assim, eu fui o último. Então eu nunca gostei de estudar, de me esforçar para aquilo. Mas, em contrapartida, por exemplo, antes disso, quando eu estava no prezinho, teve quadrilha, né? Aí na quadrilha tem um casamento. E eu sempre fui aparecido, sempre gostei de fazer as coisas, sempre gostei de ser protagonista em tudo. Tem essa mania. E aí eu era o noivo. E aí eu não sabia ler quem quer passar o texto comigo. Minha mãe passava o texto comigo, ela falava e eu decorava. Então, eu sempre fui preguiçoso. Mas quando era para pegar, eu pegava, entendeu? Então, assim, eu decorei a fala minha, a do padre, a da noiva, do pai, da mãe. Eu decorei o casamento inteiro. E não sabia ler. Então, assim, eu nunca fui nerd, porque eu era safado, sem vergonha. Mas quando é para. E eu sou até hoje. Mas quando é para fazer,
valer, eu faço e dou o meu melhor, assim. Eu tenho preguiça de começar, mas depois que eu começo, eu não paro. E eu sou assim até hoje. Sou sem vergonha até hoje, até na graduação. Mas... E aí foi isso, assim, quando eu estava no ensino Fundamental 1, Fundamental 2, eu estudava, tirava notas boas e tudo, mas não era aquele esforço, sabe? Eu podia me dedicar um pouco mais, mas eu não me dedicava, por causa da ser vergonhice mesmo, né? E aí foi passando isso, eu sempre fui muito comunicativo, troquei muito de turma, já troquei, na minha cidade tinha 2 escolas. Ia para uma, ia para outra, fazia amizade lá, fazia amizade aqui, fazia amizade com as professoras. Eu sempre fui muito de pessoas, sabe? Eu sou muito isso, assim, comunicativo. Onde eu vou, eu tenho vários grupinhos assim de amizade. Eu posso sair numa festa sozinho. Eu chego na festa, eu conheço alguém, fico com esse alguém. E para mim não tem problema nenhum. Não sou dependente de pessoas, não. Sabe? Zero preso nisso. Sempre fui, a vida inteira. Então, assim, sou muito de conversar, não tem problema nenhum em chegar a perguntar, conversar desde novo. Assim, isso é uma característica minha que toda pessoa minha de terceira série do ensino fundamental vai falar isso que eu estou te falando. Assim, sempre fui muito. E aí, quando eu estava no ensino fundamental 2, lá na minha cidade, é uma cidade muito pequena, eu sou de Guidoval, é pertinho de Ubá, é tipo 15 minutos de Guidoval ao Ubá. Ubá, você conhece, né? Aqui perto. Sim. Então, aí lá tem muita. As pessoas estudam muito em escola particular em Ubá. E eu aparecido, né? Falava, mãe, eu quero estudar lá, eu quero estudar lá. E a minha irmã foi, na 8ª série da minha irmã, ela foi, no primeiro ano dela, ela foi. No segundo ano dela, eu entrei na 8ª série. Aí a minha mãe falou assim: agora você pode ir. Fui. Eu ia para o bar passear, né? Mostrar bonito para os outros. Hoje em dia, eu vejo isso, eu fui só para passear. E escola particular, eu estudei no ângulo de lá. Então, assim, era muito puxado. Toda a vida o ângulo foi muito puxado. Tarefa todo dia. E eu acordava às 5 horas da manhã, saía, eram umas 6 horas, de 10 para 6, de Guidoval, ia para o bar, chegava em umas 6h20, assim, que ônibus é mais lento e tal, 6h20, 6h30, ia para aula. Chegava 1 hora, eu comia e dormia, ao invés de estudar, fazer tarefa. Aí chegava à noite, eu não ia estudar. E aí eu não fazia tarefa, copiava tarefa no ônibus, e foi assim, um caos. E não faltava de aula, não gostava de faltar de aula. Mas era pelo rolê, eu estudar, que é bom nada. Ali eu tomei pau. E a minha mãe falou: esse menino nunca mais vai querer estudar direito, ele não vai querer fazer uma faculdade, eu não sei o que eu faço com esse menino. E a minha mãe tentou, viu? E minha mãe, a minha irmã sempre foi muito estudiosa. Minha irmã aprendeu a ler com 4 anos de idade. Então, assim, minha irmã sempre foi muito estudiosa, ama ler. Já leu nem sei quantos livros. Ela lê coletânea 2, 3 vezes. E a minha mãe tentou. A mesma coisa que ela tentou com a minha irmã, ela tentou comigo, mas comigo não deu. Não funcionou. Ela fala, não é culpa minha. Eu tentei, mas não é culpa minha. E aí eu tomei pau, continuei ainda mais um bimestre lá no ângulo, virei para minha mãe. Cheguei no... Era 50%. Se você passasse, tinha que tirar 50%. E eu tomei pau. No outro ano, o ângulo mudou o esquema. Para passar era 60%. Tentei mais um bimestre. Falei, mãe, eu não vou passar de novo. Se eu não passei com 50%, eu não vou passar com 60%. Deixa eu vazar. Voltei para minha cidade. Aí fiz a 8ª série na minha cidade, com uma outra turma. Nisso eu já tinha perdido a minha turma, né? De antes, da 6ª, da 7ª, já tinha perdido eles. Eu estava atrasado em relação a eles. Aí conheci uma outra turma, que já tinha algumas pessoas que eu já conhecia da minha cidade. E aí fiz amizade nessa turma. Fui para o primeiro ano com eles. No final do primeiro ano, os meus amigos viraram para mim e falaram assim: vamos fazer a prova do IFET de Rio Pomba? Só que se a gente passar, a gente tem que voltar 1 ano. A gente faz técnico, junto com o ensino médio, é o dia inteiro estudando. Falei, eu vou só fazer a prova de rolê, mas eu não vou ir, porque eu não vou voltar mais 1 ano. Aí seriam 2 paus, né? Como se fosse. Aí eu fiz a prova, passei. Quando eu passei, minha mãe e minha avó ficaram doidas. Elas falaram assim: agora é a chance desse menino estudar. Porque é federal, vai cobrar muito dele, é o dia inteiro. Quem sabe ele anima. E aí as caras na minha cabeça, vai. Eu falei assim, botei técnico em alimentos. Falei assim, pelo menos eu vou comer, né? Pensei. E fui.
Aí, para você ter noção, a gente foi na primeira reunião, a minha mãe foi na reunião, aí falaram que ia ter 17 disciplinas no ano, né? Porque, tipo, ia ser 17 disciplinas na semana, 17. Então, eu ia estudar de 7 às 5 da tarde. Minha mãe falou assim, chegou em casa, ligou para minha avó, falou assim, Nina, não tem como, o Rômulo não vai ficar, eu não vou levar nada para ele. Só levei o colchão dele do chão e um criado, e ele vai levar a mala e vai deixar as roupas na mala, vai ser o guarda-roupa dele. Ele não vai estudar lá, não. Um mês ele já tá voltando para Guidoval. Mas não é que eu acabei o primeiro bimestre, não fiquei de recuperação de nada. Ali eu empolguei. Mas assim, dormia 7 horas da noite, 7h30 eu tava dormindo. Até acostumar com o ritmo, porque era muito puxado, assim. E era ao longo do dia, matéria do ensino médio, 12 matérias do ensino médio e 5 matérias do ser isso 3 anos, né? Mas aí eu fui pegando gosto do negócio, fui conhecendo pessoas, fui gostando. Aí quando deu 1 ano, aí minha mãe falou, não, agora pode levar uma coisinha para você, né? Uma cômoda, uma cama. E aí foi, aí eu gostei, fui gostando, fui pegando gosto pelo negócio. Antes de ir para o IFET, eu não pensava nem em fazer faculdade. Assim. Eu não sabia o que eu ia fazer. E lá na minha região, Guidoval, muitas pessoas faziam, eu via muita gente fazendo administração e trabalhando em fábrica, porque é muito forte na minha região fábrica. O Rodeiro, Guidoval, tem muita fábrica. Eu via muitas pessoas fazendo administração para trabalhar nas fábricas ali. Eu pensava assim, talvez eu faça administração, quem sabe eu goste. Mas eu só pensava assim, se eu for fazer faculdade, um dia eu vou fazer administração, mas por fazer, porque muita gente aqui faz, muita gente tem emprego aqui, tem muita fábrica, então vai ser isso. Eu só pensava assim, se um dia eu pensar em fazer, eu vou fazer aqui em Ubá mesmo isso. Mas não queria. Na minha cabeça eu não pensava, será que eu vou conseguir um dia fazer graduação, gente? Eu não tenho paciência. E aí, no IFET, no segundo ano, eu conheci uma professora, ela entrou como professora, como é que fala? Substituto de 2 anos, né? Aquele processo de 2 anos, que ela passa e fica 2 anos. E ela começou a dar. Lá no IFET, a educação física, não sei se você sabe, os IFES, eles dividem temas por cada ano. Por exemplo, no primeiro ano, eu tive atletismo no primeiro semestre, aí a gente estudou só atletismo, tendo aula teórica, aula prática, apresentando trabalho, fazendo prova de atletismo. Depois, no segundo semestre, vôlei. No segundo ano, basquete e handball. No primeiro semestre, basquete, no segundo, handball. E no terceiro ano, futsal no primeiro semestre. E no segundo semestre, esportes de rebater. Aí entra ping-pong, badminton, e por aí vai. Com raquete, esporte com raquete. Sim. E aí, no primeiro ano, eu já tinha gostado desse jeito, já tinha achado a educação física, assim, incrível. Porque antes eu não tinha essa educação física de ter trabalho, de ter prova, de ter muita aula bola, né? Era mais aula bola, porque eu mesmo era uma pessoa que, assim, se o professor chegasse na sala de aula falando que ia ter aula teórica, nossa, mas eu arrumava uma confusão. Hoje eu vejo que isso é erradíssimo, entendeu? Hoje, depois de ter estudado 6 anos de educação física, eu falo, meu Deus do céu, não pode ser rola bola, não pode ter isso. Mas antigamente, eu era fominha, eu queria só jogar, entendeu? Sim. Então, assim, aí depois que eu entrei no IFET, eu vi a sistematização das aulas, né, de educação física lá, falava, meu Deus do céu, o que é isso? E eu sempre amei educação física, mas eu amava educação física para jogar. E aí eu fui ver que eu gostava da educação física pelo todo, entendeu? Pelo conjunto da obra. E aí, no segundo ano, essa professora, assim, ela me deu um olhar diferente para a educação física, coisas assim que a gente tinha que fazer seminário, de apresentar técnica de goleiro, regra de goleiro. Pô, eu lembro muito de goleiro porque meu grupo foi de goleiro no handball. Aí eu tive que falar tudo do goleiro, desde a roupa, as regras, o jeito, tudo, tática, tudo. E aí eu fui interessando, eu falei, gente, é interessante, acho que educação física é uma opção. Aí no terceiro ano eu fiquei meio que na dúvida entre educação física e fisioterapia. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer faculdade. Eu já estava decidido já no terceiro ano. Eu falei assim, porque no IFET é quase uma faculdade. Ensino médio no IFET com técnico é quase uma faculdade. Toda semana tem seminário para apresentar, com slide. Toda semana tem prova. Então, assim, querendo ou não, eu fui... Você já estava no ritmo, né?
a me adaptar. Eu falei assim, para a faculdade não vai fazer muita diferença. Tanto que realmente não fez. Eu tive uma oportunidade de uma pré-universidade, porque o IFET para mim foi uma pré-universidade. Eu já tinha muita base para muitas coisas. Para apresentar os trabalhos da faculdade, eu já estava mais maduro. Então, assim, o IFET me deu muita base. Falei, agora eu vou fazer faculdade. E aí, no final do ano, eu pensei assim, eu não vou conseguir passar no Enem de forma nenhuma. E aí eu tinha a opção do vestibular do IFET, que tinha educação física lá, eu ia ser a segunda turma de educação física no IFET, era recente, só tinha licenciatura, eu ia ser a segunda turma. E lá tinha vestibular específico de lá. Falei, eu vou fazer o vestibular daqui, que eu acho que é mais fácil, deve ser mais tranquilo de eu passar, porque é menos concorrido que no Enem. E no Enem eu joguei para Viçosa, educação física, e a segunda opção eu nem lembro. E aí eu fui fazer a prova das faculdades particulares de Jubá também. E aí eu falei, gente, eu estou muito em dúvida entre um e outro ainda, mas eu gosto muito de educação física. E aí a Unipac, que hoje em dia chama FUPAC, ela tem fisioterapia e a FAGOC tem educação física. E aí a prova, eles marcaram a prova para o mesmo dia, mesma hora. E aí eu falei assim, e agora? Eu vou ter que optar por um ou por outro. E aí eu falei, não, vai a educação física mesmo, eu acho que é o que eu vou mais gostar, o que eu vou me adaptar melhor, e vai a educação física. Aí fiz a prova da FAGOP e do IFET. E tinha feito o Enem também, mas pegado com Deus. Falei, Enem não vai dar. E aí, tanto que realmente o Enem não deu. Mas aí, do IFET, eu passei em segundo lugar, e na FAGOC eu passei em segundo lugar também. Aí minha mãe falou assim, viu? Você não tá perdido. Você fica falando que você não... É porque eu sou muito negativo. A vida inteira eu sempre fui muito negativo. Não acredito em mim. Eu sempre acho que eu não vou conseguir, que não vai dar certo comigo, que só comigo que dá errado, que eu não Bem-vindo ao grupo, amigo. Que eu não tenho capacidade. Te entendo perfeitamente. Por aí vai. E por aí vai. Aí minha mãe falou assim, viu? Você tem que acreditar mais você, que você conseguiu passar em segundo lugar. Não tá tão perdido assim. Então fica tranquilo, vai dar certo. Uma hora as coisas começam a se ajeitar. Como eu já estava em Rio Pomba, já tinha muitos amigos lá, e eu também falei assim, eu não quero voltar para minha casa não. Porque depois que a gente sai, se eu voltar para minha casa, eu vou acomodar, então eu não quero voltar, vou ficar em Rio Pomba. E aí eu comecei a fazer o IFET lá em Rio Pomba mesmo, educação física. Eu fui a segunda turma lá de licenciatura. E aí eu comecei a gostar muito, assim, muito. E, tipo... comecei a apresentar trabalho, gostando dos temas, pesquisando e tudo, fiz muitas amizades. E como eu já estava no ritmo, né, de quase faculdade, os trabalhos eram mais tranquilos, então eu levava mais de boa. Então, tipo assim, acabava ajudando as pessoas a interar mais no trabalho, a como fazer, como montar um slide, porque tem muita gente que entra na faculdade, dependendo de onde estudou, da escola, o que fez, que não explora muito a apresentação de trabalho direito. É uma vez no bimestre, apresenta um trabalho. No IFET eu apresentava toda semana. Então, assim, eram 2, 3 trabalhos por disciplina no bimestre. Então, assim, era muita coisa. Então, eu já estava mais acostumado com aquilo ali, comecei a estudar, comecei a gostar e tudo. Mas aí, e aí, no segundo período, participei do processo seletivo de um projeto de ergonomia e ginástica laboral. Passei no processo seletivo e nunca imaginei também que eu fosse passar. E aí passei, fiz, comecei a adorar e tudo, e a minha mãe pediu. Ela falou assim, a última vez que eu te peço para você fazer o Enem, não vou te pedir mais. Faz esse Enem. Eu já tinha feito a inscrição. Só que eu não queria mais fazer o Enem, eu já estava gostando de Rio Pomba. Ela falou, a última vez que eu te peço para você fazer o Enem. Mais nada. Falei, tá bom. Fui pro Enem. Cheguei no Enem. Nos outros anos, eu já tinha feito duas vezes. Os outros anos que eu tinha feito, eu nunca tinha conseguido acabar a prova. Eu sempre, no final, eu ficava entre os 3 últimos, assinava o caderno, porque os 3 últimos só pode sair quando o último sair. E aí eu ficava, eu não conseguia ainda assim acabar todas as questões. Nesse eu falei assim, quer saber? Minha mãe quer que eu venha? Deixa ela. Eu vou chutar tudo. Iago, só matemática, eu falei, matemática e português eu não vou chutar não, né? Porque biologia também eu gostava um pouco. Então, esses eu vou fazer. O resto, peguei com... Você foi para se divertir, basicamente, né? Fui. E eu falei assim, eu vou sair assim que eles liberarem. Não peguei o caderno. Eu falei, eu vou sair assim que eles liberarem, que era meu sonho, sair quando... Eu estava
acabava a prova. Mas como é que esse povo consegue ler essa prova com 2 horas e meia? Não tem como, porque eu leio muito devagar. E aí, eu fui, falei, fiz a prova, deu as 2 horas e meia, fui lá, saí, não peguei o gabarito, não peguei nada. E o dia da redação, na hora que eu peguei o tempo da redação, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou colocar nisso aqui? Eu cheguei a cogitar não escrever a redação, porque eu falei assim, eu não vou conseguir fazer nada nisso aqui. Era sobre intolerância religiosa. Meu ano foi sobre intolerância religiosa. Eu li os textos básicos e eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu falei assim, eu não sei o que eu vou escrever aqui. Eu fui nos textos básicos, falei assim, eu vou fazer um resumo dos textos básicos. E vai ser isso. E aí fui colocando os dados que tinha nos textos básicos, fui colocando mais palavras, fui fazendo as coisas. E nos outros anos, que eu fiz lindamente, achando que eu ia tirar 900, eu tirei uma vez 520 e outra vez eu tirei 560. Nessa vez que eu fiz isso, essa loucura, eu tirei 700 na redação. Eu tirei 700. E aí, o que me deu raiva é porque eu tirei nota ruim nas que eu chutei. Tipo assim, matemática que eu fiz, em 1000 eu tirei tipo 600. Não é muito bom, mas ok. Aí nas que eu chutei muito, tipo química, física, que eu não olhei direito, tirei 400. Então, assim, se eu tivesse feito direitinho, eu acho que eu até tinha tirado mais. Mas no fim das contas, deu uma nota mais ou menos. Na terceira chamada da UFV, da segunda para a terceira, você tem que fazer um cadastro dentro do site da UFV para você ser chamado para a terceira, para você concorrer à terceira, a quarta, a quinta, a sexta, quantos chamados tiver. A minha irmã virou para mim um dia e falou assim: tem que fazer seu negócio. Eu falei assim: eu não vou fazer, porque eu não vou passar. Aí ela, você vai fazer sim. E eu já estava em aula em Rio Pombo, já no meu segundo ano de faculdade. Aí eu não vou fazer, não. Aí ela me dá seus dados. Eu dei meus dados, a minha irmã que fez, porque da primeira e da segunda chamada é pelo SISU. A terceira você já tem que ir lá na universidade que você está tentando e colocar alguma coisa que eu não lembro. E aí a minha irmã fez para mim, eu nem vi. Um dia, faltando 2 dias para o carnaval, eu saí do IFET, saí da academia, que eu estava combinando porque eu tinha feito um curso pela essa academia, que um professor deu, de natação, eu ia dar aula de natação. Eu ia acompanhar a aula de natação. Ia ser o estagiário da natação, porque eu tinha o curso. E aí eu fechei, levei minha mala, tudo. Não entrei no ônibus, recebo uma ligação, parabéns, calouro. Eu falei, que é isso, gente? Que calouro? Não sou calouro, mas não. Você passou na UFV, minha irmã ligando e tudo. Gente, não, passei não, me manda print. Quando eu vi o print, eu não acreditei. E eu tava vindo para Guidoval. Aí tava no caminho já, quando eu cheguei em Guidoval, minha mãe, você vai ou não vai? Decide. E eu tinha que ir, se eu fosse, eu tinha que voltar em Rio Pomba no outro dia, que era a quinta-feira, porque sexta-feira começava carnaval, a outra semana não ia estar aberto Rio Pomba, o IFET, e na outra segunda já era minha matrícula na UFV. Eu tive que pensar numa noite. Falei, quer saber, eu vou. Voltei no outro dia de carro lá em Rio Pomba, fechei a matrícula, cancelei a matrícula e peguei meu diploma, que eu não tinha pegado no ensino médio, e aí eu fiz a matrícula em Missão. E aí começou a minha vida aqui em Missão. Mas foi esse caminho louco aí, até chegar aqui, assim. Amigo, tem uma coisa que você falou, e obviamente desde a professora lá, da parte infantil até agora, é muito notório. E eu vou fazer essa autopropaganda de outra conversa aqui também, que eu não vou lembrar de deixar no card, mas também vocês procurem aí que tá fácil de achar. Quando eu conversei com o Guilherme, lá da academia também, eu conversei e falei, cara, eu sou competitivo pra caralho. Esse é o meu jeito de ser. Eu sou muito competitivo. Então, na minha cabeça, quando o ambiente não é competitivo, me incomoda. Então, eu deixo ele competitivo. Eu deixo ele assim. E há pessoas que eu torno inimigas ou adversários, sem elas saberem, elas não sabem do processo, mas na minha cabeça tá. E há pessoas que eu torno ponto de referência, que eu acho que as características vão complementando. São coisas que eu não vou conseguir vencer, mas eu falo, pô, do caralho se eu tivesse essa habilidade que a pessoa tem. Então, por exemplo, o Gabriel é um cara muito simpático, né? Então, é um cara que eu falei, putz,
se eu tivesse esse nível de empatia que ele tem ali, de estar com as pessoas, de conversar, de bater papo, pô, ia ser do caralho. E você é outro cara deste mesmo tipo. Assim, eu lembro eu estava no teu primeiro dia ali, obviamente, né, em funções obviamente diferentes. Eu acho que não teve ninguém que não te cumprimentou no primeiro dia já com um abraço. Assim, oi, tudo bem? Na Deu academia, 2 segundos né? de conversa. Deu 2 segundos de conversa, um abraço. Falei, caralho, bicho. Porra, ou eu tenho uma cara de muito mal encarado, ou esse cara é muito mais simpático. Alguma coisa nessa contagem não tá fechando para mim. Porque esse cara acabou de chegar. Assim, as pessoas não sabem nem o nome dele direito. Calma aí, não saiu nem no bid. Não cadastraram ele na equipe, gente. Ainda tá cadastrando. Que negócio é esse? E eu olhei e falei, pô, que do caralho. Que do caralho. Não tinha nem o dedo lá no. Não, tava cadastrando digital no dia, gente. Falei, que negócio é esse? Tô 6 meses com a digital Não tinha nem cadastrada aqui nessa cadastrado. bagaça aqui. Que negócio é esse? Mas eu achei do caralho, cara, porque é uma energia tão positiva e tão legal que você transmite que vai Ah, que isso, contagiando, de obrigado. fato. Então, assim, esse pessoal que eu tô fazendo elogio público, obviamente, os caras que eu vou colocar como adversário, obviamente, eu não vou dar nome, né? Uma obviedade da vida, né? Obviamente não vai acontecer. Mas essas pessoas que eu citei, né? Que eu dei o nome com sentido positivo, e até estão no canal, você está vindo agora, os outros dois que eu citei já tem a conversa aqui, são pessoas que eu admiro demais. Justamente, não só pelo parte profissional, que vocês dão uma puta ajuda pra gente, né? Então, assim, tem a parte profissional, não é só uma questão de colaboração, de achar legal, não é isso. Mas, para além dessa parte profissional, que já se espera, né, que já há meio que uma certa esperança de se ter ali, você ainda tem essa energia positiva que você traz, que é fodida. Então, assim, quando você me conta que isso é desde, eu falo, ok, faz sentido. O cara é treinado há muito tempo nisso. Desde, nossa, muito novo. Eu sempre, qualquer lugar que eu chegava, eu fazia amizade. Eu podia ir no aniversário de criança que eu só conhecesse o aniversariante. Eu fazia amizade com todos, assim, todo mundo, assim. Eu ia sabendo, eu ia para casa sabendo o nome de fulano, ciclano, beltrano, e assim vai. A vida. Meus amigos falam assim, não é possível, eles saem comigo e eles falam, Rômulo, como pode conhecer tanta gente? Tanta gente. Travou aí? Voltou? Travou, voltou agora. Tá me ouvindo? Voltou? Agora eu tô. Voltou. Só um link rápido aí. No churrasco de agosto agora, eu fui para comemorar minha licenciatura, que eu já tinha formado ano passado. E aí, no dia, minha irmã falou assim: ah, Romo, vou fazer um. A Clarice, minha amiga, ia fazer adesivo. E aí, minha irmã falou assim: ah, vou fazer para você também. Vou imprimir o seu e da Clarice. Falei: ah, imprime 30 só, porque não é muita gente que eu conheço lá no churrasco. Eu e a Clarice, a gente não conhece muita gente que está indo hoje. Beleza. Minha irmã foi lá e imprimiu 44, acho que deu, 44, 42. Quando eu cheguei no churrasco, eu não tinha noção que eu conhecia muita gente, era muita gente. Se eu tivesse 100 adesivos, eu ia distribuir 100 adesivos. E aí todo mundo chegava, Romo, cadê seu adesivo? Cadê seu adesivo? Então, assim, aí minha prima estava comigo e ela estudou aqui também, esse ano ela não está aqui mais. Ela falou, Romo, não tem base. A gente estudou o mesmo tanto de tempo aqui e eu não conheço a metade que você vai falar, gente, é porque, assim, é igual você falou, a academia faz com que a gente conheça muitas pessoas fora da UFV. Tipo, eu fico muito na UFV, mas agora eu tô ficando muito na academia, eu conheço muitas pessoas da academia. Igual agora eu tô na Via Campus, mas eu já estive em outra. Então, assim, eu trabalhei em outra 6 meses. Então, eu conheço todo mundo dessa outra. Então, assim, eu conheço pessoas que faziam musculação, conheço pessoas que faziam aulas de ginástica, que só faziam aula de ginástica, porque eu também fazia aula de ginástica.
Então, assim, eu conheço muitas pessoas. Aí eu vou numa festa, esse ano, a quantidade de gente que eu fiz amizade em festa, de seguir Instagram e de depois ir em outras festas junto, que acontece, entendeu? E a academia esse ano, sem dúvida, para mim, assim, foi um ambiente que me trouxe isso, sabe? De fazer amizade na academia enquanto estava trabalhando e enquanto estava treinando também. Então, eu tive isso, assim, aqui em Viçosa. É esse ano também que eu me permiti mais, tá? Porque antes, mesmo aqui em Viçosa, assim, eu tendo esse jeito meu, eu não ficava muito aqui em Viçosa. Quando eu cheguei aqui, eu dei uma travada, eu não gostava muito de ficar aqui. Então, tipo, eu ficava de segunda a sexta, sexta-feira, a hora que acabava a minha última aula, podia ser qualquer horário do dia, eu ia em casa, arrumava minha mala e ia embora. E só voltava ou no domingo ou na segunda. Se eu tiver aula de manhã, eu vou no domingo. Se eu tivesse aula segunda, 10 horas da manhã, eu vim no ônibus 7 horas da manhã. Eu não gostava, não sei porquê, eu me travei. Não fiz muitas amizades, foi o engraçado, assim, porque todo mundo fala, Romulo, como você não gosta de Viçosa, como você não tem amizade de Viçosa. Não sei. Arrumei um bloqueio com a universidade, até o próprio departamento eu fiquei bloqueado um pouco, assim, com alguns professores, eu ia para aula, às vezes eu não gostava, e eu ficava, eu não sei se é porque pelo fato de eu estar gostando muito de Rio Pomba, e já ter projeto, já estar recebendo. Eu tinha sido praticamente contratado numa academia de natação. Eu amo natação. Então, assim, eu já tinha feito muita amizade. Eu estava tirando notas, assim, que eu nunca imaginei na minha vida tirar, porque eu estava muito empenhado, estava estudando muito. Eu dei uma decaída aqui na UFB, quando eu cheguei aqui. Não estudava tanto, não reprovei, assim, nenhuma disciplina, mas tinha trabalhos que eu falava assim, eu não vou fazer. Aí a Clarice, que estudou comigo, que formou comigo na licenciatura, ela é uma pessoa assim que me incentivou muito. Gabriel é uma pessoa assim que me incentivou demais. Os que andavam mais comigo assim foram o meu porto aqui. Aline, Janice e Yuri me ajudaram demais assim a continuar aqui, porque se não fosse eles, assim, tinha final de período que eu falava, gente, se não fosse vocês, e aí em trabalho eu falava, gente, eu não vou fazer isso não, eu não vou entregar isso. Aí a Clarice, não, você vai sim, você vai. Ela me ajudava, fazia eu ler com ela, ou ela gravava áudios e áudios me explicando o texto, porque tinha vezes que eu falava, eu não consigo ler isso hoje, não Clarice passa, é foda, não né? entra. E ela é demais. Assim. E ela é para ela e para os outros. Assim. Ela quer me ver fazendo também, entendeu? Ela não quer fazer sozinha, ela quer me ver fazendo também. E ela não aceitava eu largar. Ela falou assim: não tem como, você é muito competente, você é muito inteligente. Eu não vou deixar você parar, não. E, foram 2 anos e meio assim falando: eu vou largar essa UFV. Toda sexta-feira eu falava: eu não aguento mais, eu vou largar. Não aguento. E aí ela falou, não, você vai fazer. Você vai fazer. Aí a pandemia também, 2020, foi um ano caótico, porque não tinha esperança de quando voltar, não sabia se ia voltar em 2021, se ia voltar em 2022, 23, 25, e não dava para saber. Ia voltar? Se ia voltar, como é que ia ser. E aí, em 2020, eu pensei várias vezes em desistir. Até cheguei a montar uma loja online no final de 2020. Comecei a ir a São Paulo comprar roupa e mexer nisso, porque eu fiz uma disciplina só online em 2020. Então, eu não fiz quase nada de faculdade. E aí, em 2021, eu falei, eu vou formar em licenciatura, só falta um ano, eu vou formar. E aí, voltei. Doiara também eu tenho que agradecer a Doiara demais, porque ela me ajudou com o TCC, porque eu tinha outra orientadora de TCC e o meu TCC era totalmente diferente do que foi. Meu TCC, o tema era natação, porque eu sempre gostei de natação. E aí eu falei assim, vai ser natação, só que eu queria fazer uma proposta diferente das usuais. Eu queria dar aula de natação numa escola sem piscina e problematizar no TCC o porquê que as escolas, as aulas de educação física não trabalham esses outros esportes que não são tão comuns, que só trabalham o quadrado, né? Que é handball, futsal, vôlei e basquete. Por que não trabalhar outros? E aí eu ia botar a natação. Por que não trabalha a natação? Sendo que a natação você pode estudar a história da natação, pode estudar os nados, as regras de competições,
de tudo. Tipo assim, tem muita coisa para estudar. E aí explicar os nados através de, por exemplo, um skate, você fazendo deitado no skate. Eu ia fazer várias coisas. Respiração na água, utilizando balde, porque a respiração da natação é diferente da respiração que a gente faz usualmente. Então, assim, eu ia problematizar essas coisas em 8 aulas. Como teve a pandemia e as escolas não estavam abrindo, e eu só tinha pouco tempo para acabar meu TCC, se eu não desse essas aulas, ia perder um sentido do meu TCC. E aí eu virei para a Doiara e falei, Doiara, me ajuda, porque era muito quantitativo. E tinha um formulário também que eu apliquei com alguns professores, poucos professores responderam. Então não deu certo o meu projeto. Assim. Tinha tudo para ser muito bom, mas a pandemia deu uma barrada. E aí a Doiara falou assim, Rômulo, durante a pandemia, eu e a Doiara Clarice, elas tinham começado um artigo e eu comecei a ajudar elas nesse artigo. Eu já tinha transcrito algumas entrevistas desse artigo, já tinha ajudado elas em alguns pontos. E a Doiara falou assim, Rômulo, a gente tem aquele artigo que a gente colocou no comitê de ética, ele já está aprovado no comitê de ética. É só você fazer os resultados de discussões agora, melhorar o que a gente botou na introdução, na metodologia, vamos embora, termina ele. Você já teve, você também estava nele, vamos lá, é seu. Foi isso. Deu um gás assim, nos 45. Tipo, isso foi em junho e em agosto eu estava com o TCC pronto. No finalzinho de agosto eu apresentei. Foi uma correria, assim. A Doiara vou usar o mesmo termo que eu usei para Clarice, vou usar para a Doiara. Foda ela também, é. né? Ela é demais. Foda também. Ela é sensacional. E ela e a Clarice, eu falo, vocês duas são filhas. Vocês são filhas do mesmo pai, no mínimo. Porque elas são muito parecidas em tudo que elas fazem. Assim. São muito dedicadas. Enquanto não param de fazer aquilo ali, enquanto não acaba aquilo ali, elas não comem, elas não bebem, elas não dormem. Então, assim, é muito isso. Assim. Ela, de certa forma, elas me motivam nisso. Porque elas falam, não, você tem que fazer isso. E a maioria de coisas que eu fiz na minha graduação foi de incentivo delas. Tipo, eu fui em um congresso, participei de algumas palestras, tem um artigo publicado por causa de incentivo delas, assim, não, Rômulo, você vai fazer sim, você vai apresentar isso, você apresenta bem, você fala bem, e aí eu fui, e assim, a maioria das coisas eu fiz isso, residência pedagógica, eu participei durante, ao longo da minha licenciatura aqui na UFV, eu participei do PIBID, no meu segundo período aqui, e que durou 1 ano. E aí acabou o PIBID no meio do outro ano e eu já entrei no processo seletivo da residência. Só que eu não queria fazer o processo seletivo da residência porque tem que ter 50% do curso. Mas como eu tinha aproveitado algumas matérias de Rio Pomba, deu. Aí eu falei assim, não, nós vamos competir com gente, Clarice, muito mais velha que a gente no curso. Eu não vou conseguir. Clarice, vamos tentar. Mata, tentar? Não mata. Vamos tentar. Falei assim, não vamos conseguir passar nisso. Aí ela, você vai tentar. Aí no último dia, ela falou assim, você já escreveu sua carta motivacional? Falei assim, não. Aí ela, então você vai sentar agora, abrir seu notebook e vai escrever que tem que enviar daqui 20 minutos. Tipo assim, 1 hora, meia hora, não lembro. Tá, Clarice, tá, eu vou escrever. Aí me inscrevi no processo. Quando deu, a gente passou, nós dois. E aí eu falei, eu não tô acreditando que eu passei. E aí, tipo assim, a residência pedagógica, ela foi muito boa para mim, tipo, muito engrandecedora. Me ensinou muita coisa, me ajudou muita coisa, tipo assim, me ajudou tanto como profissional como pessoal. As coisas que eu vivenciei, foi muito apertado, assim, porque as escolas eram longe, então eu tinha que sair de uma aula no PVE, em 20 minutos, tá atrás da prefeitura. Então, assim, foi muito desafiador para mim. Tipo, foi muito desafiador, mas eu agradeço, assim, todos os dias por ter feito parte. E, além de tudo, a residência pedagógica cobriu o meu estágio. Eu não precisei fazer estágio. Que foi o que atrasou as pessoas do meu ano a formarem no final do ano passado. No final do ano passado, só conseguiu formar eu, Gabriel, Clarice e Yuri. Por quê? Os 4 tinham feito residência. Eu e Clarice fizemos residência antes da pandemia. Gabriel e Yuri conseguiram fazer no ano passado residência pedagógica, de forma remota. Eles conseguiram isso.
Foi, tipo assim, uma coisa muito diferente que aconteceu, mas eles conseguiram essa residência. Por isso, porque senão a gente não ia conseguir formar, porque as pessoas que precisavam de estágio formaram esse ano, entendeu? No meio do ano, ou no início do ano, aquele período que teve de novembro a abril, né? Então, assim, eu sou muito grato por essas experiências e pelos incentivos da Clarice Doiara, o Gabriel, que me incentiva muito também. O Gabriel é o tipo de pessoa, né? É igual você falou, tem pessoas que a gente quer competir, tem pessoas que a gente quer se espelhar. O Gabriel, ele faz de tudo para mostrar que você é bom. Tipo, você é muito bom. O Gabriel, se ele me vê 3 vezes no dia, ele vai me elogiar 3 vezes no dia. Ele Ele é elogia. foda também. Ele arruma alguma coisa em você para elogiar. Ou a sua blusa, ou o seu perfume, ou o seu corte de cabelo, ou se você falou alguma coisa em algum lugar, ele fala, você falou muito bem. Uma foto. O Gabriel ele me elogia todos os dias que ele me vê. É o tipo de pessoa que faz bem pra gente. 1 minuto que tá com você. Assim, a gente precisa de pessoas assim, né? E esse, eu vou fazer uma elogio à Clarice e a Doiara especificamente, né, nesse ponto que você falou, por conta do exemplo que você deu, mas também aplica ao Gabriel também. No meio acadêmico, você não precisa ser cuzão para ter rendimento. A Doiara e a Clarice são a prova disso. A Doiara e a Clarice são a prova disso. São fantásticas fazendo o que fazem, rendem muito fazendo o que fazem e ainda são grandes seres humanos no final do dia fazendo o que fazem. Então, exatamente. Assim, é um ponto muito importante de ressaltar, porque nesse meio onde você falou, por exemplo, de alguns pontos de insegurança, né, que você estava tendo ali, de falar, pô, meu pensamento negativo, eu sou um cara, pô, eu tomo remédio de ansiedade e depressão. Então, você imagina que eu tô na barca de quem pensa negativo 99% do dia. Essas pessoas fazem muita diferença. Muita diferença, porque elas conseguem dar o tom mais adequado que a gente não consegue enxergar. Então, assim, não é que... Por exemplo, quando você falou da questão de você não conectar ou não estar ali muito afim de estudar, me veio à cabeça algumas coisas da vida. A gente vai conectando a sua vida e também as minhas experiências, né? A gente vai passando na cabeça uma vida da outra. Mas me dá muita impressão que é mais o tipo de estudo do que o estudo em si. Então, eu não te vejo, ou pelo menos assim, um pré-julgamento, né? Mas eu não te vejo em trabalhos sentado atrás de uma mesa durante 8 horas. Nunca. Eu não consigo te ver. E a escola nada mais é do que ela faz grande parte das vezes você ter esse estímulo. Então, assim, eu te imagino, por exemplo, numa escola, olhando o que você descreveu da tua infância ali, eu te imagino muito mais correndo atrás de projetos que tinham várias temáticas do que pegar o livro e ficar 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas lendo e fazendo exercício. Exato. Então, assim, quando você olha para a universidade, que também muitas vezes vira esse virar páginas, né? Vira esse preencher caderno, também é desmotivante. E muitas vezes acontece isso, de a gente olhar para uma pessoa que é inteligente, mas que o jeito de aplicação da inteligência dela é criativa. Então, por exemplo, o meu jeito de ser, eu sou um cara oposto do que você está descrevendo de você. Eu sou um cara tímido, eu sou um cara introvertido pra cacete, eu não consigo gerar empatia de cara. A pessoa precisa conversar comigo para baixar um pouco a guarda para depois gerar empatia, é uma outra pega. Assim, é do meu jeito, eu não tenho uma cara simpática. Geralmente estou de cara fechada, geralmente preocupado com o trabalho, com não sei das quantas. Então, assim, minha cara não é boa para socializar. E aí, quando chega essas pessoas que vão colocando as coisas no seu devido lugar, você vai conseguindo saber como que você pode render. Então, assim, o meu jeito de render é trabalhar aqui. Eu tenho um computador, tenho uma segunda tela do meu lado, e eu sou o cara que, se eu precisar fazer 8, 10, 12 horas sentado na frente do computador, você vai ficar. E assim, no final do dia eu tô cansado, mas eu sei que eu tô com a vista cansada, sabe os bonecos meio de velho? Tô com a vista cansada, eu só preciso ficar sem luz, tomar um chá, é uma outra pega. É isso.
Mas tem gente que vai precisar do criativo, cara. Tem gente que vai precisar do... Cara, vamos criar uma coisa diferente e é um projeto novo que ninguém tá vendo muito sentido às vezes, que ninguém entendeu, mas que na tua cabeça ele já formulou inteiro. Aham. E é legal pra caralho ter esse tipo de pessoa, porque pessoas como você serão pessoas que vão dar um passo para frente. Uhum. Porque as pessoas que nem o meu caso, que são pessoas de sentar a bunda na frente do computador e ficar escrevendo, eu consigo muito ir até uma determinada linha. Uhum. Extrapolar essa linha, para mim, é muito difícil. Então, ela vai sempre de pouquinho em pouquinho. Essa linha da criatividade. Eu faço uma coisa, aí eu tenho uma ideiazinha de melhoria, eu vou uma pouquinho. Eu tenho uma outra de melhoria, eu vou mais um pouquinho. Pessoas que nem você extrapolam a criatividade. Então você puxa a régua lá na puta que pariu. E é do caralho. Então, assim, quando você me conta a tua história, me dá uma impressão muito mais de o sistema não te ajuda do que necessariamente uma limitação própria. Eu tava conversando, eu não vou lembrar com quem, tá? Não é para poupar ninguém, mas é que eu não vou lembrar, minha memória é horrível. Nossa, Putz, assim, o que eu não consegui decorar ao longo da graduação foi um negócio impressionante. O que eu passava com 6 era uma coisa linda. Mas assim, o engraçado é que quando rapidinho, só quando é engraçado de matéria tipo anatomia, que é só decorar, eu consigo muito fácil, mas eu consigo coisa decorar rápido, assim. Amanhã eu já não vou lembrar, mas a minha memória de lembrança de coisas é horrível. E é um ponto que você dá significado, né? Então, assim, o que às vezes as pessoas não percebem é que o significado, ele tem tempo. Ele tem um tempo. Então, assim, qual que é a tua importância de decorar a tua anatomia? Para a prova. Então, o teu tempo Acabou. É a prova. Qual que é a importância de você decorar algo, sei lá? Qual a importância de você relembrar os momentos com a Clarissa, com a Doiara, que nem você descreveu? Grande. Então, você vai lembrar o nome, você vai lembrar o local, você vai lembrar o dia, você vai lembrar o momento, você vai lembrar onde que foi, porque ele te dá um significado, de fato, muito bacana. Exato. Né? Então, assim, ele te permite significar, o que às vezes falta na universidade, e até mesmo na academia, até mesmo em outros ambientes gerais da educação física, é você avisar para as pessoas que aquilo tem um significado para além da própria atividade. Exato. Para além para além do decorar a sequência de exercício, se é 3 de 12, 3 de 15, 3 de 10, para além de decorar essas palhaçadinhas, tem um significado para aquilo. Você vai sair melhor daquilo para fazer tal coisa, você vai se sentir melhor no final de semana, você vai se sentir menos ansioso depois de você terminar aquela atividade. Cada um vai ter um significado diferente, né? É construir uma relação muito própria com aquilo. E pessoas como você que tem esse grau de empatia, você, o Gabriel, pessoalmente ali que eu mais converso, o Max também, eu mais converso também, vocês são pessoas que conseguem ter esse grau de empatia tão grande que aí a pessoa vai construir um significado com vocês. Então, eu já cansei de ver, e eu sou analista de desempenho, então assim, minha função é observar os outros, né? A função de vida é observar os outros. Então, você já cansei de falar ver... tudo que você já me observou na academia. Cara, putz, vocês estão fodidos. Vocês acham que eu tô lá na palhaçada, eu tô analisando todo mundo, Vocês acham que eu tô dando migué no exercício? Estou dando migué no exercício, mas estou dando com fundamento esse migué no exercício. Tá tudo bem. Não, mas em média, vamos na média. Vamos, nem eu nem tu. Nem eu nem tu, te ganho. Você, de certa forma, está estudando, né? Então tá tudo bem. Cara, eu sou muito analista de desempenho 24 horas. Então, minha vida é um grande inferno nesse sentido. Pra você ter uma ideia, teve uma festa na Unicamp. Nossa, acho que eu nunca contei isso em público. Teve uma festa na Unicamp. Não, tá tranquilo. Era uma festa, acho que anos 80, anos 90. A temática era um treco desse. Eu fui na festa e eu, principalmente pré-remédio de ansiedade e depressão, eu sou um cara muito difícil de socializar com qualquer pessoa. Então, assim, eu não consigo trocar uma ideia, puxar um assunto. Depois que o assunto vai, eu vou junto. Mas eu tenho muita dificuldade de trocar a ideia, de maneira geral. Então, nas festas, se eu começar a beber um pouquinho a mais da conta, eu só me isolo. Eu fico no meu cantinho. Eu não
transtorno, não faço nada. Inúmeras vezes colegas meus já falaram, tipo assim, pô, cara, a gente tava na festa, mas você sumiu. Basicamente o que eu fazia? Eu bebia, enchia a cara, dava lá 2, 3 horas da manhã, eu falava, vou para casa. Eu ia embora a pé da festa. Eu sabia mais ou menos o local, Limeira mais ou menos Viçosa, no sentido de ser tudo muito próximo, né? Ali para o estudante. Limeira, eu já ouvi falar. Só ouvi falar, uma amiga minha mora lá. Interior de São Paulo, assim, é bem próximo as coisas. Onde acontecia a festa, da universidade, onde eu morava. Eu ia lá, saía à noite, 3 horas da manhã, tirava a camisa. Sei lá por que eu tirava a porra da camisa. Nunca tive físico para poder fazer isso. Tirava a porra da camisa, colocava a camisa e não ia a pé para casa. Basicamente fazia isso. E aí, numa dessas festas, nessa que estava aí, eu sempre estudei jogo. O meu grande foco de estudo sempre foi jogo. E aí tinha um fliperama. Aqueles de carrinho. O pessoal ficava dirigindo. Tinha no meio da festa. Que eles colocaram lá, tipo, anos 90, alguma coisa assim. Era de graça. Então o pessoal descia e ficava jogando. E aí tinha um casal, tinha um cara tentando ficar com a garota. E aí a garota deu uma cagada pro cara. Sei lá quem que era a garota, quem que era o cara. Deu uma cagada pro cara e foi, vamos no carrinho, pra dar um miguezão pro cara sair. E a menina começou a ficar, tipo assim, muito afim do jogo e pouco afim do cara. E aí as pessoas começaram a querer jogar de fato. Assim, todo mundo entrou no estado de jogo muito legal. Uhum. Para mim, semi-bêbado da festa, aquilo foi poético ao ponto de eu ficar parado, olhando as pessoas, analisando o movimento delas, a sensação, o retorno. Quando eu saí da festa, eu falei, nossa, você é muito imbecil, Iago. Você precisa muito de terapia. É um negócio que não vai ter que consertar, não tem jeito. Fica analisando todo mundo. Eu falei, cara. Mas você rodou e não falou o que você me observou já na academia. Não, vou falar. Nossa, não fugirei da pergunta. O grande ponto que eu acho que vocês fazem muito bem é essa construção de significado com as pessoas. Porque vocês conversam com as pessoas e trocam ideia de maneira livre com elas. Então, vocês não estão querendo cagar regra na cabeça das pessoas. Uhum. Vocês sabem da dor do exercício, vocês sabem como ele funciona, vocês falam da dor que vocês acabaram de sentir quando vocês saíram de fazer exercício. Vocês trocam uma ideia do que vocês vão fazer fora dali. Então, assim, não tem aquela cagação de regra do no pain, no gain, que eu odeio demais, né? Assim, acho que tem lá seu fundo de verdade para algumas pessoas, mas não é o meu fundo de verdade. Né? Pode ser que alguém crie significado, tá tudo bem, mas eu, para mim, odeio, tá? Então, deixar aí o espaço para todo mundo se divertir aí na reflexão. Mas eu acho que esse é um ponto que vocês fazem muito bem, que é esse espaço de trocar uma ideia sem cagar regra. Então, assim, vocês passam o que é positivo, óbvio, e tem que passar mesmo, faz parte, mas vocês não vendem o produto que não existe. Você não vende o vai ficar fortão daqui a 2 dias. Ou toma banho gelado que passa. Vocês passam uma troca de ideia tão legal com as pessoas que eu vejo as pessoas se abrirem para vocês nessas conversas. Então, assim, do nada, e você é mestre nisso, do nada a pessoa, você começou a conversar, aí vem aquela conversa blasezona. Nome, o que você está fazendo aqui? Aquelas conversas blasezona de início. Como você tá? Dá 1 dia, 2, a pessoa tá tipo, nossa, cheguei em casa, nossa, tá ruim a vida, pô, você tinha que ver, não sei das quantas, blá, blá. E aí vocês estão trocando ideia, mas é verdade, eu não posso desistir daqui mesmo, eu tenho que estar fazendo, porque... E eu tô lá ouvindo, falei, caralho, essa pessoa acabou de contar alguma coisa que é bem íntima. E ela não se tocou. Acontece, muito. E aí eu falo, caralho, que do cacete a forma como eles conversam. Porque é natural, tipo, só vai, né? Mas é um espontâneo de vocês, principalmente seu, que é muito foda, porque além de ser espontâneo, ajuda de fato as pessoas a criarem esse vínculo. Ali, né? Então assim, para vocês, e para vocês, é um diferencial profissional e pessoal, mas ali numa relação profissional, fudido. Porque isso te agrega muito valor para o ambiente.
Então, assim, na perspectiva das inseguranças do desemprego que acontece no final de cada ciclo, amigo, fique tranquilo, porque do teu nível, da tua qualidade, dificilmente você fica desempregado. Que isso, Acredita no obrigado. tio, tá? Acredita no tio. Acredita Pode no tio. deixar. O tio Muito tá velho. obrigado. O tio tá velho, Fico ele mais sabe algumas coisinhas. aliviado. Fico É, mais cara, aliviado agora. porque você agrega um valor que não é um valor comum. O valor comum do exercício, ele é relativamente fácil de agregar. Uhum. Ele é relativo. Assim, se o profissional não for muito ruim, existe. Não é esse o meu ponto. Mas se ele não for muito ruim, montar bem o treino, fazer bem as coisas, é acessível a quase todo mundo que está ali. E a mesma coisa, futebol, vôlei, nos esportes de maneira geral, na academia, em qualquer outro espaço. Tem que ter um diferencial. O basicão da área, todo mundo sai mais ou menos sabendo fazer. Assim, se eu colocar, sei lá, um moleque que está estudando futebol, que é a minha área, para ele montar um treino, ele pode errar alguma coisa ou outra, mas ele vai ter erro de principiante, erro de cara que está começando, de fato. E dificilmente ele vai fazer um treino 100% cagado. É muito difícil o cara sair da universidade fazendo um treino cagado. Uhum. Mas o cara que vai ter o feeling para olhar o jogo, para entender o jogador, para entender como a pessoa está se sentindo, esse cara vai ter 3 vezes mais rápido o feeling de aprender a montar o treino depois e a melhorar as coisas práticas. Vou dar um exemplo que eu tive lá na primeira parte minha de doutorado, que era ali em alguns projetos que tinham de futebol. O Peterson tem esse jeito. O Peterson é um cara muito foda de ter a leitura da outra pessoa. Então, por exemplo, o Peterson foi um moleque que eu quis trabalhar desde o primeiro dia de NUPEF. E não era porque ele montava os melhores treinos. Não era isso. Mas ele tinha a capacidade de ler aquela criança que estava ali no projeto e fazer uma brincadeira, colocar ela de volta no jogo, de trocar uma ideia com ela que eu não tenho. Então, assim, eu queria muito alguém desse perfil do meu lado naquele momento dando os treinos, não no sentido competitivo de excludente, mas de agregar. Eu falei, pô, eu preciso desse cara porque ele me complementa nesse sentido. Na academia. Também, futuramente, pegar algumas coisas e soltar então, assim, mais, né? Às vezes quando vocês aparecem, vocês dão um valor que o local geralmente não tem. Então, assim, a parte profissional de competência eu sei que você tem. Então, assim, você e todo mundo que está ali. E essa parte humana, para além da competência profissional decoreba, né, que a gente acaba tendo, você tem para caralho. Então, na minha cabeça é muito simples, assim. Dificilmente você vai para os locais e não vai ser aceito. É um ponto muito bom. E para uma academia, ou para qualquer outro espaço que você tenha de atuação, puta, cara, é fodido. É fodido porque isso te dá uma abertura com as pessoas que não é todo mundo que vai ter. Não é todo mundo que gera. Olha, e vou te falar que, assim, como eu disse, eu já tinha feito estágio numa outra academia antes, né? Fiz 6 meses. Só que foi um pouco muito diferente, assim. Um pouco muito, não, mas assim, foi muito diferente da Via Campus. Porque, tipo assim, lá as pessoas iam, igual você falou, iam muito focadas no treino. Então, muitas vezes, assim, no meu primeiro mês lá, eu fiquei praticamente fazendo nada. Porque as pessoas passavam perto de mim, de 10, 3 me cumprimentavam, e eu sempre tentava cumprimentar. Algumas respondiam e outras não. Foi assim, um mês praticamente não pedindo ajuda para mim, porque eu era iniciante, então tinha eu e mais um professor, né, já formado na sala. O professor estava ocupado, não iam em mim e iam no professor. Então, assim, não cumprimentavam a maioria das pessoas, mas assim, alguns eu já comecei de início a fazer amizade. E aí essas pessoas meio que parecia que quando os demais viam eu conversando com essas pessoas, falavam assim, não, ele conversa, ele, né, cumprimenta, conversa, ajuda, e aí depois de um mês e pouco,
eu comecei a ajudar mais. E aí eu fui criando um vínculo com as pessoas maior. E assim, ainda assim, eu saí de lá com 6 meses e tinha gente que não cumprimentava. Em 6 meses. Então, assim, depende muito da pessoa, do que a pessoa quer também. Agora, lá na Via Campus, você falou que desde o primeiro dia que você me viu, já me viu todo mundo me cumprimentando. Foi uma coisa que eu assustei positivamente. Porque desde o meu primeiro dia, tipo, eu fui meio que assim, com medo, porque eu não sabia como é que ia ser. Eu não tenho medo de ir para as coisas, mas a minha cabeça, no fundo, fica assim, como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? E é isso, de certa forma, é um medo, mas eu vou, eu encaro tudo. Mas eu tenho um pouquinho pé atrás, mas eu vou. E aí eu fui e falei, tô com medo, vou com medo. E é isso, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei lá, tipo, com 3 minutos dentro do salão, no meu primeiro dia, já me chamaram para ajuda num aparelho que eu não conhecia e eu não tive ainda, não tinha tido treinamento lá. Tipo assim, eu não tinha sido apresentado tudo lá ainda, porque foi um processo corrido, um processo seletivo que eu fiz foi corrido e eu já saí de uma e fui para outra direto. Então assim, e aí nisso ajudei aquela pessoa pelo que eu já tinha visto alguém fazer, já tinha visto alguma coisa sobre, ajudei. Depois veio mais gente. Tipo assim, no meu primeiro dia eu ajudei umas 10 pessoas com exercícios, com correções de exercícios, que eu falei assim, gente, eu não fiz isso em um mês, no meu primeiro mês na outra academia. Então eu falei que é uma coisa diferente, porque tipo, cada lugar é de um jeito, as pessoas que estão no lugar, é muito engraçado isso, porque eu falei assim, tipo assim, é engraçado que existe um perfil do ambiente. E eu achava que não era possível isso. E existe um perfil. Tipo assim, uma academia eram as pessoas mais introspectivas, mais querendo fazer o treino. Só o treino e pronto. Lá na Via Campus, não. Muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas vão lá para socialização também. Que é um ponto importantíssimo da área da academia, da educação física também. Existem várias áreas, né, dentro do âmbito da educação física que proporcionam esses momentos de socialização, tem o lazer, e enfim, entre outros, né, que a gente estuda aí ao longo da nossa graduação. E a academia é isso, e eu gosto disso. E eu vi que lá no meu primeiro dia eu já tive isso. No primeiro dia eu conheci pessoas que hoje em dia eu saio com elas. Então, assim, lá na Via Campus, entendeu? Sim. Que eu marco de sair, que eu marco de ir em festa, daqui 2 meses, já compramos festa para ir 2 meses. E outra coisa também lá, que foi os profissionais que trabalham lá, os professores que trabalham lá. A maioria dos que são da Via Campus, não falo os personagens fora, são os que trabalham na Via Campus. Eu já conhecia 5, só que eu conhecia. Uma eu já era amigo, mas os outros 4 não. Então, assim, eu virei, pode-se dizer, amigo ou colega de sair, de tudo, sabe? De conversar no WhatsApp em questão de menos de um mês. E quando deu um mês que eu tava lá, eu até falei, nossa, gente, hoje tá fazendo um mês que eu tô aqui. Parecia que eu já tinha ficado lá 5 meses. Então, assim, foi... Lá eu não entendi o que aconteceu, mas foi uma coisa, assim, muito... de bater. Bateu. Eu me dei bem com as pessoas, de pessoas mais velhas, assim, mais velhas com idade da minha mãe, assim, me convidando para sair, para comer, para ir na igreja junto. Vamos à missa, você precisa rezar. Teve uma que percebeu que eu estava muito ansioso no dia, que eu fico apertando um calo que eu tenho aqui, fico apertando de ansiedade. E aí ela está muito ansiosa, precisa rezar, combinando, marcando de sair. Então, assim, lá eu tive essa oportunidade. Na outra também eu tive, conheci muita gente, fiz muita. Mas que demorou, custou um tempo maior para eu conquistar o meu espaço lá, entendeu? Para as pessoas me conhecerem, verem que eu converso, que eu sou comunicativo, que eu dou abertura para falar de tudo comigo e que aqui agora não custou nem um mês. E eu tô lá tem 2 meses só. Então, assim, é o que você falou, na hora que você falou, eu falei assim, aí eu percebi. E eu demorei muito mais em uma para fazer que na outra agora já foi muito mais rápido. Esse acesso, de saber da vida da pessoa, de sair com a pessoa para a festa, a pessoa me conhecer, saber quem sou eu, tipo, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto. E é isso, assim, eu gosto muito desse ambiente, dessa troca. Fica o meu abraço a todos aí da Via Campus, e vou relatar um caso de usuário, né, de lá. Eu sempre tive um preconceito muito grande com a Via Campus. Assim,
Eu sempre achei que fosse um local muito elitizado. E eu sempre fico com o pé atrás em locais assim. Então, assim, eu falei, putz, os funcionários vão ser elitizados, todo mundo vai ser... Nossa, puta saco. Assim, essa é a minha impressão de fora, tá, gente? Antes do entrar. Muita gente fala, né? Muita gente. Não é uma impressão só minha. Não é uma impressão só minha. Mas eu admito a impressão logo de cara. E aí, quando eu fiz aqui na Campus Fit, o plano meu era da Campus Fit, a Campus Fit acabou fechando, né? Aqui na porta do prédio, todos os alunos passaram para lá. Quem já tinha plano vigente, né, da época da pandemia, passou para lá. Cara, do cacete o ambiente. Assim, muito bom mesmo. Das funcionárias que ficam ali na recepção, do pessoal da manutenção, de vocês, obviamente. Mas foi um ambiente que eu achei que ia ser um ambiente muito elitizado e na verdade, foi um ambiente muito acolhedor. Então, fica uma propaganda gratuita aí, fica uma propaganda gratuita ali, entendeu? Já estou de saída mesmo de Viçosa para fazer propaganda sem me ater às marcas. Então, assim... eu também tô lá. Quem sabe eu saio, quem sabe eu não saio. Então tô... Amigo, eu tenho a leve sensação que você não sai. Mas aí é uma outra conversa para outros episódios. É isso. Amigo, até por conta do horário, vou te fazer a minha última pergunta e, óbvio, fica o meu convite para você voltar mais vezes para a gente resenhar da tua vida. E aí eu vou fazer o adendo que eu sempre faço aqui. Vocês são o futuro da nossa área. Vocês mais jovens que eu estou chamando aqui são o futuro da nossa área. Então, se é muito legal eu ouvir o pessoal mais experiente da nossa área, porque eles vão ter um número de vivências maior, por questão da idade, enfim, da vida como um todo, é muito legal ouvir vocês, porque vocês estão construindo a jornada de vocês ao longo desse processo. Então, a cada coisa nova que for acontecendo, a gente sempre vai ter um papo novo para ter, justamente pelo sentimento novo, pela vivência nova, pela possibilidade de estar ali, e isso é muito legal. Então, volte mais vezes, fica aí o convite desde já. Se fudeu, ninguém mandou aceitar o primeiro, tá? Ninguém mandou aceitar. Ninguém mandou ser educado. A falta de educação no Brasil é um problema gigantesco, mas o excesso de educação na parte pessoal para alguns acarreta nesse tipo de situação. Não, que isso, é um prazer. Então, assim, fica o convite para mais vezes. Tem outros projetos aqui do canal, fazendo propaganda, obviamente. Além das entrevistas, das conversas e bate-papo, a gente também tem o Perspectivas. Então, a gente apresenta... cada convidado traz um filme, série, música, qualquer coisa que seja audiovisual. E a gente troca uma ideia não sobre esse audiovisual, não uma resenha sobre, mas é sobre a perspectiva da pessoa, como a pessoa se sentiu vendo aquilo. Então é uma outra conversa, também fica o convite para você voltar numa dessa também, que eu acho que vai ser muito legal te ouvir. E para finalizarmos, meu amigo, pergunta de um ansioso para outro, tendo alcançado aquilo que você alcançou, tendo feito aquilo que você já fez, tendo chegado onde você chegou, conte para este velho semi-careca que está aqui no outro lado da sua tela, o que mais você quer da vida? Então, agora por exemplo, eu tô atrasado. Não é atrasado, mas assim, como eu já disse, eu já me reprovei, voltei um ano para estudar no IFET, fiz um ano de educação física no IFET e tive que começar do zero, então, querendo ou não, estou uns 3 anos aí atrasado. Mais um de brinde da pandemia, eu estou com sede de trabalhar já. Assim, eu preciso trabalhar, preciso parar de depender da minha mãe, da minha avó, da minha família, do meu tio, depender deles. Eu quero ter uma independência agora, assim, sabe, imediata. Sim. E aí, então, por enquanto, eu não penso em continuar estudando mestrado, agora não. Talvez daqui a um tempo uma especialização, mas eu pretendo começar a trabalhar como personal em breve, assim, tipo, formando em janeiro agora. Dia 20 de janeiro, se Deus quiser, será a minha colação de grau. Eu pretendo começar a trabalhar como personal, assim, não sei como vai ser lá na Via Campus, se vou ser contratado, se não vou ser, para continuar no salão, mas eu pretendo começar a trabalhar como personal, quem sabe começar a trabalhar com funcional também, em algum lugar.
Eu pretendo trabalhar com isso. E eu também não descarto a possibilidade de trabalhar com escola, porque eu gosto, principalmente na área infantil. Eu gosto muito de trabalhar com criança. Eu tenho esse feeling aí, tenho jeito, gosto e geralmente eu consigo levar bastante. Então, assim, tentar aula em município, estado, escola particular, e aí tentar linkar isso aí, escola com academia. Eu não quero descartar a academia porque eu tive uma surpresa muito boa esse ano, assim, de sendo obrigado a fazer estágio pela faculdade, mas acabou que não virou tão obrigatório assim, porque eu já fiz meu estágio obrigatório. Agora eu estou na Via Campus porque eu quero, sabe? Eu estou fazendo esse estágio agora porque eu quero, eu estou fazendo muitas horas. E é porque eu simplesmente quero, eu quero viver isso. Eu quero aprender mais e quero começar a fazer isso. Então, por enquanto é isso, assim, personal particular, trabalhando na academia, convivendo com pessoas e aula também, sim, se surgir, conseguir uma aulinha, eu gostaria, porque eu gosto também dessa área de escola. Meu E é amigo, isso, assim, por o que eu puder ajudar, fico à disposição, de coração. isso, muito obrigado. Eu sei, obviamente, não estaremos perto fisicamente, no sentido que eu devo voltar para São Paulo, né, vou sempre para o estado de São Paulo. Mas o que eu puder ajudar, o que o NS puder ajudar, divulgação, seja aí também para, sei lá, projetos novos que você queira criar, principalmente a parte online, porque aí fica mais fácil trabalhar remoto, né, à distância. Então, assim, conta comigo, assim, o que eu puder ajudar, de fato, assim, mesmo sem contrapartida, conte comigo, porque essa geração de vocês, e até a geração um pouco mais nova ali também, que foram as gerações que eu acabei, em algumas disciplinas, pegando ali, né, aquela fase de vocês, reta final de curso, uma disciplina ou outra mais conturbada, que acontece também, faz parte da vida, e a gente vai tentando facilitar. A gente vai tentando facilitar para ambos os lados. Eu acho que assim, vocês me receberam muito bem aqui em Viçosa. Principalmente o pessoal de graduação, eu tenho um carinho muito grande, que vocês tiveram uma simpatia muito grande por mim, num ambiente onde eu sei que não era o normal, onde eu sei que não era o habitual ter. Então, eu agradeço demais vocês, e o que eu puder ajudar, obviamente a tua geração, as outras também, obviamente o convite estendido, né? Mas principalmente vocês, porque vocês me receberam muito bem e eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês. Você, Clarice, Aline, eu já convidei as duas para vir também ao canal. Em breve deve ter vídeo delas também aqui. Então, assim, Doiara também já está mais que convidado. Já enfiei Doiara em 3 projetos. Já fodeu. Já agora ninguém manda passar o WhatsApp. Então, deu confiança e é isso. Eu sou tímido. Mas, assim, a vida me traz a oportunidade, eu não vou aproveitar? Assim, isso. Assim, aparecer um bando de pessoas legais, o que eu vou fazer? Ficar conversando com elas e colocando as pessoas legais no ar toda hora. Entendeu? E é isso. Um papo bom desse, você pode me chamar sempre. Estou aqui, disponível. Vamos embora. E essa educação que complica as pessoas. Essa educação complica as pessoas. Meu amigo, não complica nada, quem sabe? Quem sabe a gente fica famoso aí, ó. Já pensou? 1 milhão de views. Você não sabe. Amigo, 1 milhão de views, eu tô pintando meu cabelo de verde, foda-se. Entendeu? Eu tô. Meu amigo, 1 milhão de views, não, eu tô pintando esse cabelo. Ó, negativismo, ó. Eu tô colocando positividade em você. Não, eu estou prometendo. Já fiz a promessa outras vezes. O que eu vou ficar parecendo o Coringa nessa UFV vai ser um negócio impressionante. Mas assim. Bateu 1 milhão? Isso, bora. Eu tô de cabelo, eu tô fazendo. Eu pinto cabelo de verde também, é isso. Não, eu faço entrevista de Coringa e foda-se. Eu faço entrevista de Coringa tranquilamente. Sem problema nenhum. Meu amigo, obrigado pela ajuda, obrigado pelo papo. E, de novo, precisando de qualquer coisa, manda mensagem, a gente vai trocando ideia. Tendo ideias, projetos, manda, tá? Sei que agora vai ter um pouquinho maior distância, mas, obviamente, a gente consegue, do mesmo jeito que a gente está fazendo agora online, a gente consegue se conectar também. Beleza? Com certeza. A todos vocês que estão assistindo a gente, meu muito obrigado. Iago, esqueceu de alguma coisa? Claro que não. Para. A gente sabe que a gente vai esquecer. Que é o quê? Deixar teu like. Pô, não deixou lá no começo, deixa agora no final. Você acha que eu vou esquecer? Nem pau. Comente aqui embaixo o que vocês acharam, os pontos de reflexão, o que vocês fizeram.
para a gente engajar a comunidade como um todo. Para além disso, nos comentários também vou pedir uma ajuda de vocês aí do outro lado. Deixem nome de pessoas que vocês gostariam de ver aqui. Não precisa ser da educação física, qualquer pessoa, desde seja uma pessoa legal, uma pessoa de bem, a gente troca uma ideia e vai batendo um papo, conhecendo cada vez mais as histórias, tá? Não precisa ter grau de formação, não, nada disso, tá? É só uma pessoa legal para bater papo que a gente quer aqui trocar uma ideia sobre a vida de cada um. Então, deixa no comentário também se você conhece alguém que você gostaria de ver aqui no NS Podcast. Para além disso, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com o máximo de gente possível, principalmente com aquelas que vão fazer diferença. E, é claro, né, fez tudo isso, pô, vai nas redes sociais, dá uma moralzinha lá também. Vai lá, assim, segue a gente no canal. A gente está tentando crescer o canal no Instagram. A gente vai fazer coisas diferentes. A gente está crescendo de pouquinho em pouquinho. Dá essa moralzinha para mim. Eu te agradeço demais. Tá bom? Pessoal, meu muito obrigado a todos. Um grande abraço, meu amigo. Valeu pelo papo. Obrigado pelo convite. Grande abraço. E abração. Valeu. Valeu, Até a pessoal. próxima.